Bom dia, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Cristo esteja em nossos corações, que ofereçamos a Ele um coração aberto, a fim de acolhermos aí a Sua presença e o Seu amor, que é a fonte da própria vida, né? Como Ele mesmo nos diz, é Ele essa videira verdadeira e longe dessas raízes, como ramos que somos, haveremos de secar. Mas unidos a essas raízes, à seiva divina do amor do Cristo, haveremos de frutificar. Então, um ótimo dia para todos, um bom dia, né? A todos que já estão aqui conosco, a Carol, um querido abraço, querida. Um grande abraço, querida. A Valéria está aqui também, né? A Divina, um grande abraço lá de Patrocínio. A Daniela também, um abraço, querida Maiara. A Patrícia, sempre aí conosco. Né? Quem mais? O Ronaldo também aqui, a Tânia, esse pessoal no Instagram, no Facebook a Estela já está aqui também, o Tavinho, a Solange, um grande abraço, querida, aí nos Estados Unidos, para todo mundo. Enfim, a nossa reflexão de hoje gira em torno do capítulo 18 do livro Migalha, e é em verdade uma prece. É imprescindível aprendamos em tudo agradecer ao Senhor, né? Aprendamos em tudo louvar o Senhor, louvar a Deus. E é essa ideia que Emmanuel hoje vai nos trazer, relembrando o próprio apóstolo Paulo, quando nos dizia: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, aprendermos a estabelecer um tal vínculo com a força divina de gratidão por tudo aquilo que nos acontece, por tudo aquilo que nos visita, em termos de experiência, para aprendermos a extrair dessas experiências, nesse clima de abertura, né? Nesse clima de aprendizado, de humildade que a gratidão nos leva a ter, que a gente possa extrair todos os tesouros que as circunstâncias e as experiências nos proporcionam. Por isso o título é Ato de Louvor, lá no capítulo 18, e Emmanuel então vai enumerando o quanto nós temos a agradecer. E ele diz: pela bênção de trabalhar. Então, trabalho como a bênção da transformação, a bênção transformadora, operando, trabalhando, investindo a nossa mente, o nosso coração, as nossas potências, naquilo que edifica, naquilo que eleva, estamos também nos elevando. Colocar em movimento as forças e as potências da alma. Isso é o trabalho e por isso é uma bênção que nos renova, uma bênção que nos transforma. Quem foge ao trabalho, quem foge às ocupações úteis, como nos dizem os Espíritos, estaciona e foge então à dinâmica da vida, que é a da própria renovação constante. Pelo dom de servir. Então, servir é um dom, servir é uma bênção, né? Servir, ao contrário do que muitos corações pensam, entendendo o servir como rebaixar-se, humilhar-se, o maior espírito que já pisou a terra elegeu como maior patrimônio, maior tesouro que ele possuía, a possibilidade de servir. E em todos os momentos assim o fez, inaugurando um novo modo de entender a vida, em que o maior é o que se faz menor e servo de todos. Pela fé que nos guarda. Então a fé como proteção. Paulo mesmo vai falar do escudo da fé. É proteção para o espírito, aquele que se ancora nessa certeza, nessa confiança e mais do que isso, na fidelidade do dever bem cumprido. Essa é a ideia de fé. Esse que tem a consciência tranquila tem a maior proteção de todas, contra quaisquer influências perniciosas, sejam no mundo, sejam de espíritos desencarnados. Aquele que se ancora na fé, na consciência tranquila, no dever bem cumprido, tem a maior proteção possível nos caminhos do mundo. Pela crise que nos instrui, o momento que vivemos é uma crise que nos instrui individualmente, coletivamente, e se bem soubermos acolhê-la, aproveitar a experiência para crescer, sairemos dela mais fortes, mais maduros, melhores. Pelo erro que nos descobre, ou seja, pelo erro, pela fragilidade, pelo tropeço, que mostra-nos os pontos que ainda estão frágeis, os pontos que precisam ser melhorados.
não o erro que nos deve levar à culpa e à estagnação excessiva, né? À prisão ali na autopunição, na autocomiseração, não, mas o erro que, uma vez vivido já no clima do acerto daqueles que querem reerguer-se, acertar, recompor, recomeçar, esse erro se converte então em alavanca de ascensão porque nos ajuda a entender melhor os pontos que precisamos dar mais atenção. Pela dor que nos corrige, a dor como esse alerta divino que nos mostra caminhos equivocados, que nos mostra o afastamento da lei de harmonia e da lei de equilíbrio e que nos convida, portanto, a reajustar rumos. Dor que nos faz cair em nós mesmos, como na bonita parábola do filho pródigo, ajudando-nos a enxergar aqueles pontos, aquelas posturas, aquelas condutas em nós que não têm contribuído para a nossa harmonia e para o nosso equilíbrio, que, portanto, nos faz reajustar caminhos, voltar ao caminho do meio. A dor que muitas vezes é remédio, no sentido de que nos faz remediar, né? Voltar ao meio, voltar ao equilíbrio. Pela esperança que nos alenta, já dizia Alcione, a esperança é invencível. Aquele que tem suficiente provisão da esperança no coração tem combustível para vencer todo o percurso, todo trecho do caminho, por mais difícil que ele se apresente. Porque a esperança é, de fato, essa nutrição da alma, é esse consolo da alma, é a luz do luar, como nos diz Emmanuel, que nos permite caminhar mesmo em meio às maiores sombras. Pela coragem que nos fortalece, coragem, né? O agir com o coração, o agir amoroso, que traz ao espírito força, que traz ao espírito firmeza para facear a vida, facear as dificuldades, sustentado na certeza do amparo do divino amor. O espírito que tem esse recurso consegue vencer toda dificuldade. A vida, em verdade, já nos dizia Guimarães Rosa, pede de nós é a coragem de encará-la, a coragem de abraçá-la para viver de fato e crescer com ela. Pela prova que nos define, ou seja, prova é aferição de valores. Prova é quando a gente vê de fato em que patamar estamos daqueles conhecimentos que recebemos, o quanto de fato já incorporamos de tudo que temos recebido do alto, em termos de revelações, em termos de conhecimentos espirituais. Então a prova ela nos define, a prova nos mostra tais quais somos. Se já passamos naquele aspecto, né? Se já consolidamos aquele valor, ou se ainda precisamos recapitular mais algumas vezes. Nesse sentido, há uma bonita mensagem de Emmanuel no livro Justiça Divina, capítulo 17, chamada Exames. Fica a sugestão, ele fala justamente disso, como que a experiência da prova, a experiência da dor, ela nos mostra quem de fato somos, em que patamar estamos, para que possamos repensar o que nos falta ainda para avançar. Pelo esforço de aceitarmos, ou seja, a humildade, a coragem de nos conhecermos, aceitando-nos tais quais somos, sem alimentar, sem acalentar, cultivar as velhas imperfeições. Reconhecer o patamar em que estamos, reconhecer as limitações, as imperfeições, mas com a boa disposição, com a vontade firme de transformá-las. Sem isso, não há, de fato, transformação espiritual. Por isso, a humildade é a base de toda conquista do espírito. Pelo anseio de elevação, ou seja, o ideal que nos motiva, os horizontes infinitos que nos atraem, são eles que nos fazem caminhar, né? A meta, o ideal está sempre lá no horizonte. Eu caminho um passo, ele caminha mais um passo. Eu caminho 2 passos, ele caminha mais 2 passos. Para que serve, então, o ideal, a meta, o horizonte? Justamente para nos incentivar a caminhar. E quando nos abrimos, né, quando o Evangelho nos abre esses horizontes infinitos, nunca nos faltarão ideais, metas, objetivos pelos quais avançar, caminhar e superar os obstáculos. Como dizia Viktor Frankl, né, o grande psicólogo, ele dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Poderíamos dizer, suporta qualquer como. Quem tem os porquês maiores da vida, né, o porquê avançar, o porquê buscar, ele suporta, ele supera qualquer como
que venha encontrar. Pelo benefício do sofrimento, ou seja, a experiência difícil naquilo que ela gera em nós, né? O benefício do arado para o solo é o benefício do sofrimento, muitas vezes, para o solo do nosso coração, muitas vezes impermeável, inacessível às sementes divinas de luz e de renovação. A tempestade que saneia o ambiente é muitas vezes aquilo que se opera em nós no momento difícil, no momento de tempestade. Há um clarear interno, há uma renovação interior que nos torna assim mais acessíveis à luz do sol, à bênção, ao sopro do alto. Pelo apoio dos amigos, Jesus elegeu no Evangelho o título de amizade como o maior dos títulos, junto ali ao título de irmãos, irmãos em fraternidade, mas a amizade como esse pão que nos sustenta a alma, como esse apoio sempre presente. Uma das maiores alegrias, nos diz Kardec, lia hoje mesmo ainda, na questão 938A de O Livro dos Espíritos, uma das maiores alegrias que nos é dado aqui na Terra é podermos encontrar corações que simpatizam com o nosso. Pela observação dos adversários, esses professores gratuitos, como nos diz Emmanuel, que a vida nos dá, que são mais enfáticos muitas vezes que os amigos, que nos falam coisas, nos trazem informações que os amigos, por vezes, pela amizade ali, não ousariam nos trazer ou destacar, mas os adversários muitas vezes contribuem nesse sentido e por isso são professores a quem devemos agradecer, que nos cabe valorizar, orando também por eles, para que um dia saibamos também transformar essa inimizade numa amizade e começando pela própria gratidão por aquilo que nos ensinam a enxergar em nós e que não víamos nem nossos amigos se dispunham a destacar. Por todo o bem que nos envias, se medirmos os recursos que recebemos, se medirmos o bem que nos visita a cada dia, como reclamar? Pelo simples ar que estamos a respirar gratuitamente, a bênção do sol, a bênção da chuva, a bênção do tempo, da família, dos amigos, enfim, tantos e tantos recursos, como não agradecer e louvar a Deus pelo quanto temos recebido? Por tudo que nos permite aprender, cada instante, cada luta, cada prova, cada lição, enfim, cada circunstância traz em si uma lição oculta. E por todos os encargos que nos dás a cumprir, ou seja, os pequenos deveres de cada dia, por meio dos quais crescemos, aprendemos, desenvolvemos, sê louvado, meu Deus. Então aqui é uma lista que ele já nos traz, uma lista já extensa, dos motivos pelos quais teríamos a agradecer. Poderíamos, e se fizermos esse esforço, cada um de nós em nosso coração, ampliá-la ainda mais, porque em verdade as bênçãos são infinitamente maiores do que as dores ou as dificuldades, e mesmo as dificuldades e as dores, sob um novo prisma, sob esse prisma da gratidão, do amor e da fé em Deus, haverão de se converter também em bênçãos. No fundo, tudo é bênção, e por isso, o apóstolo Paulo já nos dizia, em tudo dai graças, em tudo dai graças a Deus. Então, amigos, era essa a nossa reflexão de hoje, que possamos incorporar esse espírito de gratidão, esse espírito de confiança nesse imenso, nesse infinito amor que nos ampara, e assim estaremos construindo em nós um coração aberto, um solo fértil, para receber as sementes da vida e convertê-las em frutos, em frutificação. O nosso abraço aqui carinhoso a todos os amigos que estiveram conosco, O Pablo, querido amigo aqui conosco, a Fran também aí sempre com a gente, a Dionete, a Evelyn, quem mais? O Leandro, a Patrícia mais uma vez aqui conosco, a Enza aqui no Instagram, no Facebook também muita gente, a Tissa, a Silmara, o Rafael, a Lígia, querida amiga do NEP, a Angelita, um grande abraço, a Solange sempre aí conosco. Um ótimo dia para todos vocês, que Deus lhes abençoe e que possamos entender toda a dimensão desse ato de louvor, toda a grandeza dessa fala de Paulo que nos diz, em tudo, meus irmãos, aprendamos
a dar graça. Regozijemos sempre no Senhor. Que Ele nos abençoe. Um grande abraço a todos e até amanhã. Muita paz.